alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de número 30 da disciplina de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar 3 conteúdos hoje, vai ser uma aula um pouquinho mais extensa, tá? Nós vamos trabalhar sobre palavras terminadas em esa e esa com S e esa com Z. Nós vamos trabalhar a gramática de meio e meia. Em que situação eu utilizo meio? Em que situação eu utilizo meia? E também a gramática de mal e mal, mal com L e mal com U. Então vamos lá. Os objetivos da aula são compreender o que são afixos, prefixos e sufixos, conceituar substantivo e adjetivo, dando exemplos, analisar os sufixos esa e esa, com S e com Z, entendendo seus usos nas palavras, perceber a diferença entre meio e meia nas frases, diferenciar mal com U e mal com L através dos seus antônimos e interpretar o conto A Verdadeira História dos Três Porquinhos. No final a gente vai ter aí uma historinha bem interessante. Materiais que vocês precisam para essa aula: o lápis, a caneta, a borracha e o caderno da disciplina de língua portuguesa. Então vamos lá. Começando então com prefixo e sufixo. Os afixos, eles são sílabas ou palavras que se fixam em outras, podendo ser prefixos, que estão no início das palavras, ou sufixos, que estão no final das palavras. Então, os afixos, eles são palavrinhas, geralmente são sílabas que se juntam à nossa palavra. Então, nós temos uma palavra e ocorre aí um prefixo, que é um afixo que vem antes, ou um sufixo, que é um afixo que vem depois. Vamos entender com os exemplos. Então, por exemplo, a palavra parede, tá? O substantivo parede. Se a gente quer deixar no aumentativo, como ficaria? Paredão. Esse ão é um sufixo. Ele vai se fixar na palavra parede. Claro, eu vou tirar o e e vou adicionar o ão para indicar, né, que está no aumentativo, tá? Um sufixo porque ele está ali no final da minha palavra. Na segunda, Pedro, quero deixar Pedro no diminutivo. Vou falar Pedrinho, também um sufixo. Esse inho está indicando diminutivo, tá? E aqui nós temos um prefixo, mercado. Quero dizer que o mercado é muito grande, então ele é um hipermercado. Então a palavra, né, hiper, é um prefixo porque está colocado no início da palavra mercado, tá? Então, afixos são sufixos e prefixos. Quando está no finalzinho da palavra é um sufixo, quando está no começo é um prefixo. É claro que isso a gente tem que analisar, né, conforme de onde veio essa palavra. Tá? Por exemplo, parede. Parede não tem sufixo e afixo, é parede a palavra propriamente dita. Agora, se eu falo paredão, né, outras palavras que venham da palavra parede, daí eu coloco sufixos ou prefixos, tá? Por que a gente está falando sobre isso? Porque a partir disso a gente vai entender, vai chegar no conteúdo que eu quero que a gente chegue, que são os sufixos esa e esa, tá? Então, holandesa, pobreza, limpeza, mesmo com o mesmo som, por que algumas palavras terminam em esa com S e outras em esa com Z? Para compreender as seguintes regrinhas, é preciso entender primeiro o que são substantivos e o que são adjetivos, tá? Com certeza vocês já trabalharam em anos anteriores, mas vamos recapitular para ficar bem fixo aí na mente. Substantivos e adjetivos. Os substantivos, eles são uma classe de palavras que vão estar dando nome aos seres, aos objetos, aos fenômenos, aos lugares, às qualidades, sentimentos, entre outros. Alguns exemplos de substantivos, é infinito praticamente na nossa língua, tá? Lápis, chuva, parque, honestidade, tristeza. Então, notem aqui, lápis é o nome de um objeto, que eu posso citar. Caneta, penal, quadro, caderno, enfim. Chuva, o que é chuva? É um fenômeno natural. Chuva, sol, enfim. Parque é o nome do quê? De um lugar. Parque, escola, casa, substantivos. Honestidade é uma qualidade do ser. Honestidade, lealdade, enfim.
Tristeza, um sentimento, tristeza, alegria, raiva, ódio, enfim, são todos substantivos, tá? Já os adjetivos são palavras que vão dar uma característica ao meu substantivo. Então, eu entendi o que é substantivo, agora tem alguns que eu vou conseguir caracterizar. Por exemplo, belo, eu posso dizer que a casa, que é um substantivo, é bela. Bela é o adjetivo de casa, tá? Bela, bonita, feia, limpa, suja, enfim, são adjetivos. Aqui nós temos inteligente, o menino é inteligente, forte, honesto, entre outros. Então, vão ser características dos substantivos. Agora, então, sobre esa e esa. Então, agora vamos entender como esa e esa, né, com Z e com S, são inseridas como sufixos nas palavras, tá? No finalzinho das palavras. As regras são bem simples, eu até peço para vocês darem um pause no slide para fazer a anotação no caderno para se recordar. Então, esa com Z é inserido quando a palavra for um adjetivo. Então, a palavra é um adjetivo, é uma característica do substantivo, eu vou utilizar o Z, tá? Então, nobreza, pobreza, gentileza, eu escrevo com Z. Agora, quando é com S, é quando a palavra for um adjetivo pátrio, aquele que vai estar indicando, né? Por exemplo, não ocorre aqui, mas, por exemplo, brasileira é o adjetivo pátrio, a característica da mulher que mora no Brasil, ou brasileiro, do homem que mora no Brasil. Nesse caso, não é brasileza, tá? Só para vocês compreenderem aí essa questão de adjetivo pátrio. Exemplos. Esse adjetivo pátrio é no feminino, tá? Então, escocês, no feminino fica escocesa, sufixo esa com S. Japonês, japonesa. Além disso, também é inserido em títulos de nobreza. Por exemplo, marquês, marquesa, príncipe, princesa, tá? Então, bem tranquilo. Esa, quando a palavra for um adjetivo, e esa com S, quando o adjetivo for pátrio, ou então nesses títulos de nobreza, né? Que aqui a gente até estudou ali sobre a corte portuguesa, ali em história. Vamos praticar? Então, agora vocês lá no caderno vão marcar essas palavrinhas aqui e vão inserir. É com esa ou com esa, né? Com S ou com Z. Anotem essas palavras e transformem, né? Duque, duquesa, milanês, milanesa, certo, certeza e assim por diante, tá? Dá um pause no vídeo, a gente volta para ver se vocês acertaram. Então, as respostas. Duque fica duquesa com S. Milanês, milanesa. Certo, certeza com Z. Rico, riqueza. Gentil, gentileza. E belo, beleza. Esses últimos aqui, os dois primeiros com S e os 4 últimos com Z. Agora, pessoal, eu tenho aqui alguns termos que vocês podem fixar ali no slide para fazerem a leitura, alguns com S, alguns com Z. Prof, às vezes não entendi bem essa questão, né, quando é com S, quando é com Z, não consegui decorar a regra. Então, aqui tem alguns que vocês podem se basear para estar escrevendo aí no futuro, tá? Eu não vou ler eles, vocês podem, né, pegar ali no slide e fazer a leitura deles. Agora sobre meio e meia. Aqui ocorre uma confusão daquelas, né? Hoje eu estou me sentindo meia cansada. Não é bem por aí, tá? Então vocês vão ler essas frases e vão definir se nesses espaços vocês usariam a palavra meio ou se usariam meia. Prof, ainda a gente não trabalhou o conteúdo. Você mesmo vai fazer o teste, ver se você mesmo já compreende como usar sem ainda compreender as regras, tá? Então, hoje eu estou me sentindo meio doente ou meia doente? Minha meia nova é linda ou minha meio nova é linda? Meio-dia eu vou almoçar ou meia-dia eu vou almoçar? Pensem lá o que vocês escreveriam. Vamos ver se vocês acertaram. Hoje eu estou me sentindo meio doente. Se você é menino ou é menina, você está se sentindo meio doente, tá? Meia doente não. Seria a meia de usar no pé doente. Isso não acontece, tá?
Minha meia 9 é linda, aqui a gente está falando da meia, de utilizar no pé. Meio-dia eu vou almoçar, tá? Meio-dia, não meia-dia. Dia é o dia, né? Não há dia. Então, vamos compreender como que a gente utiliza meio e meia para não causar confusão. A palavra meio, ela pode significar um pouco ou mais ou menos, tá? Então, eu poderia estar fazendo essa troca por um pouco ou por mais ou menos, utilizando meio. Então, além disso, ela indica metade quando o substantivo for masculino, tá? Então, alguma coisa que o substantivo é masculino e eu quero indicar metade, eu posso falar meio. Então, um exemplo, a gata está um pouco cansada ou então a gata está meio cansada. Ela é uma menina mais ou menos engraçada ou ela é uma menina meio engraçada, tá? Então, meio quer dizer um pouco mais ou menos ou metade de alguma coisa. Por exemplo, eu preciso de meio pedaço de bolo. Exemplo. Já a palavra meia, ela pode significar também metade, mas o substantivo feminino, tá? Prof, como assim? Exemplo bem simples aqui no quadro. Meio pedaço. Notem que pedaço é um substantivo masculino, é o pedaço e não há pedaço. Ou meia fatia. Pedaço e fatia, termos bem próximos, mas fatia, eu digo que eu vou comer a fatia da torta, não o fatia da torta. Por quê? Porque é feminino. Então, meio pedaço ou meia fatia, ok? Nessa questão de substantivo feminino e masculino. Então, meia pode significar metade do feminino, além disso, indica o substantivo meia que você usa no pé. Então, a meia também pode ser essa que você usa no pé, bem simples, né? Quero apenas metade da melancia. Se eu quero apenas metade da melancia, eu quero meia melancia. Lembrando, metade exatamente, né, dividida exatamente em duas partes iguais. A meia que comprei ontem é bem confortável. Aqui eu tô falando da meia do pé. Exercício, pessoal. Então, vocês compreenderam aí, meio e meia quando utilizar. Leiam essas questões aqui, façam lá, completem com meio ou com meia. Daí a gente volta para ver se vocês acertaram. Vamos ver se vocês acertaram então, gente. Comprei meia dúzia de ovos, dúzia feminino. Bebi meio litro de água, o litro, né? Me sinto meio doente, mais ou menos doente, um pouco doente. O mar está meio longe, não? O mar está um pouco longe, está mais ou menos longe. Confiram lá, se não acertou, não tem problema, corrige lá e deixa certinho. Agora sobre mal e mal. Aqui também ocorre às vezes um pouco de confusão. Será que é mal com L ou mal com U? As duas palavras, elas estão escritas corretamente, tá? E elas são usadas no nosso cotidiano e tem sim as suas diferenças. Eu estou de mau humor, mal com U, ou ela estava se sentindo mal. O que eu vou, né? A diferença do U e com L. Como que eu vou saber quando utilizar? Então vamos entender. Um jeito muito simples da gente compreender o uso de mal e mal é utilizando o contrário, tá? O mal com U é o contrário de bom. O mal com L é o contrário de bem. Prof, mas bom e bem não é a mesma coisa? Não exatamente, a gente tem que analisar o contexto. Eu estou de mau humor, eu estou de bom humor. Então, aqui seria com U. Eu não posso falar que eu estou de bem humor, não combina. Sentir-se mal, sentir-se bem, tá? Eu não sentir-se bom, não, sentir-se bem, tá? Então, mal com U, contrário de bom, mal com L, contrário de bem. Bem simples, né, pessoal? Inclusive, tem um macetezinho que vocês podem estar utilizando, e esse é infalível, né? Escreve mal com L e mal com U, e do lado seus antônimos, né, que são as palavras contrárias. O que acontece? Com L, a minha flecha fica assim, o E, a minha flecha fica assim. Com o U, há uma flechinha para cima, e com o O também assim,
arredondada, tá? Então ali eu vou conseguir perceber bem certinho qual dos dois é, e assim eu vou saber o sinônimo, o antônimo, desculpa, que é a palavra contrária. Uma tirinha aqui para vocês. Perguntaram-me por que estou tão mal-humorada. Usei toda a minha paciência para dizer, minha dieta de insetos. Não tem moscas ou abelha, só zangões. Então, zangões, né? Aqui está citando como se fosse, né? Quando a pessoa está muito zangada, né? Ela está de mau humor, ela está estressada. Então, a dieta aqui do sapo, ele não encontra mosca ou abelha. Ele só encontra zangões, por isso ele estaria zangado. Pessoal, mais uma atividade aqui para vocês completarem com mal ou mal. Fixem no slide, façam a anotação no caderno, tá? E a gente volta para ver se vocês acertaram. Aqui 10 questõezinhas. Vou utilizar mal com L ou mal com U. Então, as respostas aqui, pessoal, confiram lá. Primeira, caiu de mau jeito com U. Antes só do que mal acompanhado com L. Vestido mal feito. Não leves a mal com L, o que estou dizendo. Este prédio foi mal construído. Que moço mal educado com L. Ele sempre foi mal pagador. Não admito que falem mal dos meus amigos. Pratique o bem e evite o mal. O caso está mal contado. Se eu substituir pelo contrário, vai dar certo, né? Vamos pensar aqui. Ele sempre foi mal pagador, ele sempre foi bem pagador. Não admito que falem... ele sempre foi bom pagador. Não admito que falem mal dos meus amigos, não admito que falem bem dos meus amigos, tá? Então, confiram lá, pessoal. Se erraram, corrijam. Agora a gente vai falar sobre o lobo mau, né? O lobo mau, ele é um personagem que aparece em diversas narrativas como fábulas e contos de fadas. Ele é um lobo fictício, né? Não é um lobo que realmente existe, que sempre ele tem más intenções, né? Por isso o lobo mau. Ele tem talento para enganar as pessoas, né? As vítimas, e sempre está com o apetite aberto, né? E a gente percebe o envolvimento, ele sempre quer comer as suas vítimas. Algumas histórias clássicas em que ele aparece são Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho e Pedro e o Lobo. Se vocês não conhecem, provavelmente as duas conhecem, não conhecem isso daqui, nenhuma pesquisada online, tá, pessoal? E hoje a gente vai ouvir uma história bem interessante, que é a verdadeira história dos Três Porquinhos. A gente sempre ouve que a história dos Três Porquinhos de um modo em que o lobo é o vilão, né? A pessoa ruim, é o animal, né? O ser ruim da história. Mas, por quê? Porque a história ela é contada ali pelos Três Porquinhos. Nessa história aqui, o que acontece? Ela vai ser contada a partir da perspectiva do lobo, ou seja, como o lobo está contando a sua versão acerca aí das casas, caída dos Três Porquinhos e tudo mais. Então vamos conhecer. Se você já conhece, não tem problema, acompanhe a história com a prof, tá? Então a verdadeira história dos Três Porquinhos. Em todo o mundo as pessoas conhecem a história dos Três Porquinhos, ou pelo menos acham que conhecem. Mas eu vou contar um segredo, ninguém conhece a história verdadeira, porque ninguém jamais escutou o meu lado da história. Eu sou o lobo Alexandre T. Lobo. Pode me chamar de Alex. Eu não sei como começou esse papo de lobo mau, mas está completamente errado. Talvez seja por causa da nossa alimentação. Olha, não é culpa minha se os lobos comem bichinhos engraçadinhos, como coelhos e porquinhos. É apenas o nosso jeito de ser. Se os cheeseburgers fossem uma gracinha, todos iam achar que você é mau. Mas como eu estava dizendo, todo esse papo de lobo mau está errado. A verdadeira história é sobre um espirro e uma xícara de açúcar. No tempo do Era Uma Vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para a minha querida e amada vovozinha. Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito e eu fiquei sem açúcar. Então eu resolvi pedir uma xícara de açúcar emprestada para o meu vizinho. Agora esse vizinho era um porco.
E não era muito inteligente também. Ele tinha construído a casa de palha. Dá para acreditar? Quero dizer, quem tem a cabeça no lugar não constrói uma casa de palha. É claro que sim, que bati e a porta caiu. Eu não sou de ir entrando assim na casa dos outros. Então eu chamei: Porquinho, você está aí? Ninguém respondeu. Eu já estava a ponto de voltar para casa sem o açúcar, mas o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Foi quando meu nariz começou a coçar. Senti um espirro vindo, então inflei e bufei e soltei um grande espirro. Sabe o que aconteceu? Aquela maldita casa de palha desmoronou inteirinha. E bem no meio do monte de palha estava o primeiro porquinho, Mortinho da Silva. Ele estava em casa o tempo todo. Seria um desperdício deixar um presunto em excelente estado no meio daquela palha toda. Então eu o comi. Imagine o porquinho como se ele fosse um grande cheeseburger dando sopa. Eu estava me sentindo um pouco melhor, mas ainda não tinha minha xícara de açúcar. Então fui até a casa do próximo vizinho. Esse era um porco mais esperto, mas não muito. Ele tinha construído uma casa de lenha. Toquei a campainha da casa com lenha. Ninguém respondeu. Chamei: Senhor porco, está em casa? Ele gritou de volta: Vá embora, lobo, você não pode entrar. Estou fazendo a barba de minhas bochechas rechonchudas. Então, tinha acabado de pegar na maçaneta quando senti outro espirro vindo. Eu inflei e bufei e tentei cobrir a boca, mas soltei um grande espirro. Você não vai acreditar, mas a casa desse sujeito desmoronou igualzinha a do irmão dele. Quando a poeira baixou, lá estava o segundo porquinho, Mortinho da Silva. Palavra de hora. Na certa, você sabe que comida estragada, se ficar abandonada ao relento, então fiz a única coisa que tinha de ser feita. Jantei de novo. Era o mesmo que repetir um prato. Eu estava ficando tremendamente empanturrado, mas estava um pouco melhor do resfriado. E eu ainda não conseguir aquela xícara de açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Então fui até a casa do próximo vizinho. Esse sujeito era irmão do primeiro e do segundo porquinho. Devia ser o crânio da família. A casa dele era de tijolos. Bati na casa de tijolos. Ninguém respondeu. Eu chamei: Senhor porco, o senhor está? E sabe o que aquele leitãozinho atrevido me respondeu? Caia fora daqui, lobo, não me amole mais. E não me venham acusar de grosseria. Ele tinha provavelmente um saco cheio de açúcar e não ia me dar nem uma xicrinha para o bolo de aniversário da minha vovozinha. Que porco! Eu já estava quase indo embora para fazer um lindo de cartão em vez de um bolo, quando senti um espirro vindo. E eu inflei, rebufei e espirrei de novo. Então, o terceiro porco gritou: E a sua velha vovozinha pode ir às favas. Sabe, sou um cara geralmente bem calmo, mas quando alguém fala desse jeito da minha vovozinha, eu perco a cabeça. Quando a polícia chegou, é evidente que eu estava tentando arrebentar a porta daquele porco. E todo o tempo eu estava inflando, bufando e espirrando e fazendo uma barulheira. O resto, como dizem, é história. Tive um azar. Os repórteres descobriram que eu tinha jantado os outros dois porcos e acharam que a história de um sujeito doente pedindo açúcar emprestado não era muito emocionante. Então enfeitaram e exageraram a história como todo aquele negócio de bufar, assoprar e derrubar sua casa. E fizeram de mim um lobo mau. É isso aí. Essa é a verdadeira. Fui vítima de armação, mas talvez você possa me emprestar uma xícara de açúcar. Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado aí da história, né? Quem não conhecia essa história, eu acho ela bem interessante, né? Porque ela traz uma outra perspectiva. Então a gente tem aquela perspectiva que o lobo é mau, que o lobo ele derruba a casa aí dos porquinhos,
e depois, né, eles colocam ele ali na chaminé, enfim. E aqui a ideia é a perspectiva do lobo. O que acontece? Nas outras histórias, na outra história dos três porquinhos, é como se o lobo estivesse assoprando. Mas na visão, né, na perspectiva aqui do lobo, na verdade ele estava doente e ele acabava espirrando. Como o lobo é um animal carnívoro, ele estava com fome, o porquinho estava ali morto, então ele acabava consumindo o porquinho. Então a gente tem uma outra visão aqui do lobo mau, que talvez a partir dessa história a gente considere aí um lobo bonzinho. Então agora, pessoal, vocês vão realizar algumas atividades, tá? Dos conteúdos, desses 3 conteúdos que a gente trabalhou. Até a próxima e bons estudos!